Meus queridos, tudo bem? Então, oitavos, chegamos até o final, hein? Como é que tá sendo aí? Cardiovascular, sistema imunológico, é bastante coisa, né? Então, hoje a gente vai finalizar. A gente vai corrigir os exercícios da folhinha que eu postei semana passada e eu quero que vocês prestem bastante atenção, corrijam direitinho para não faltar nada, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Um grande beijo para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos de novo juntos. Hoje é aula de correção daqueles exercícios da folha que eu mandei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Na questão número 1, estava falando assim, quais os componentes do sistema cardiovascular? Então, os componentes desse sistema são o sangue, vasos sanguíneos, que são as artérias, veias e capilares, e o coração. O número 2, cite as principais funções do sangue. Então, o sangue ele tem o intuito, né? Ele tem a função de transportar nutrientes, né? E gases, principalmente. Que gases são esses? O CO2, o O2, vindos da respiração. E os nutrientes vindos, lógico, da alimentação do sistema digestório, tá bom? Número 3, descreva as funções das estruturas do sangue. Então, o sangue ele tem quatro principais estruturas. O plasma, o que é o plasma? É um líquido amarelado que é composto por água, enzimas, hormônios, gases, tá? Essa parte aqui no tubo, depois que a gente centrifuga o sangue na máquina, aparece bem translúcido assim, meio amarelado. Isso é o plasma. As plaquetas, tá vendo aqui? Isso aqui tá corado artificialmente, tá, gente? Plaqueta não é verde, não. Isso aqui só tá corado. Então, o que são plaquetas? São fragmentos celulares, né? Responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, se você tem algum machucado, algum ferimento, a gente não sangra a vida toda por causa das plaquetas, tá? Porque elas fazem o processo de coagulação impedindo a perda de sangue em excesso. Os leucócitos, que são células especializadas nas defesas do corpo humano. Existem inúmeros tipos de leucócitos, a gente viu alguns, né? Mas servem para isso, para reconhecer corpos estranhos, micro-organismos estranhos que entrem no nosso organismo. E as hemácias, que são essas células anucleadas, ou seja, não possuem núcleo. Toda célula possui núcleo, né? Mas as hemácias não. E elas têm a função de carregar oxigênio e gás carbônico através de uma proteína, que é chamada hemoglobina. É na hemoglobina que se liga esses gases, tá? Aonde vai fazer o processo das trocas gasosas lá nos pulmões, a nível dos alvéolos pulmonares. Lembra disso que a gente estudou na sala? Então, por isso que a gente estuda em sequência, sistema digestório, sistema respiratório e depois o cardiovascular, para depois a gente unir todos esses conhecimentos. O número 4 está falando, os vasos sanguíneos são estruturas por onde o sangue circula no corpo. Cite as características dos vasos sanguíneos abaixo. Então, artérias. Artérias têm a principal característica de ter as paredes muito grossas, né? Porque a pressão dentro das artérias é muito grande. A pressão, eu digo, a capacidade, né, do sangue batendo nas paredes das artérias é grande, porque elas impulsionam o sangue do coração para todas as partes do corpo. Então, elas precisam ter uma grande elasticidade, uma grande resistência. Já as veias fazem o processo inverso, elas normalmente carregam o sangue de todas as partes do corpo para chegar no coração novamente. Tá? Então, um exemplo de duas veias famosas é a veia cava, né? A veia cava superior, a veia cava inferior, não é isso? E elas trazem o sangue venoso, né, que é o sangue rico em gás carbônico, até o coração para ser bombeado para os pulmões. Capilares, que são bem fininhos, ou seja, microscópicos mesmo. Aqui no desenho dá para vocês verem uns buraquinhos, ou seja, são os poros dos capilares, aonde ocorrem as trocas gasosas e a passagem de nutrientes também, do capilar para as células e das células para o capilar e assim por diante. Número 5, para explicar a pequena circulação e a grande. Então, eu botei novamente esse esquema que estava lá no primeiro slide, que é para a gente não esquecer. Então, pequena circulação ou circulação pulmonar é quando o sangue, ele vem, né, no caso está vindo dos membros superiores e inferiores, né?
que é o sangue que está venoso, obviamente, vai para o coração, vai para o pulmão, para quê? Para que esse sangue possa adquirir oxigênio. O sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico devido às reações químicas que ocorrem em todas as células do corpo. Então, o gás carbônico é uma excreta, ele precisa ser eliminado. Então, ele chega até o coração, para o coração bombear para os pulmões e aqui nos pulmões ocorrer as trocas gasosas. Depois que esse sangue, os gases são trocados, ou seja, é incorporado o gás oxigênio, ele se torna sangue arterial. E aí já vem a circulação sistêmica ou grande circulação. É esse sangue que chega no coração, vai para os pulmões, ocorreu as trocas gasosas, ele se tornou sangue arterial e agora ele precisa ser bombeado para todas as partes do corpo, tá? Quando eu digo todas, é todas mesmo, cabeça, mão, pé, todas as células, todos os tecidos precisam desse sangue oxigenado. A letra C pede para definir sístole. Então, a sístole é a contração da musculatura cardíaca. Eu coloquei aqui a foto do menino aqui medindo a pressão arterial, para que a gente possa lembrar que a sístole e a diástole são as duas pressões, no caso a pressão sistólica e diastólica, que é verificada quando você está lá nesse aparelhinho de pressão aqui, onde aparecem os números e você verifica se você está com a pressão normal. Essa sístole é uma pressão que ocorre na contração ventricular. Lembra daquelas cavidades do coração? Então, a gente vai ter os átrios, que são as cavidades superiores, e os ventrículos, que é a cavidade inferior. Então, quando o sangue jorra para os ventrículos, quando ele contrai, quando o ventrículo contrai para jogar esse sangue para a artéria, é a pressão sistólica. Ao passo que quando o sangue jorra, ele automaticamente relaxa, ou seja, o sangue sai. E aí tem a pressão diastólica. Então, essa contração e relaxamento do músculo cardíaco, que é o tum-tum, que é do coração, tum-tum, tum-tum, isso é que é a pressão arterial, que ela é medida entre a mínima e a máxima. Lógico que aqui no exemplo está dizendo que existe um valor normal, ou seja, para pessoas que não têm nenhum problema crônico, a idade, assim, os adultos em geral, né? Geralmente está na normalidade a pressão variar 12 sistólica e 8 diastólica. Quando isso é maior do que 12 por 8, ou seja, varia de 13, 14, 15 para cima, aí já é considerado uma pressão alta, né? A hipertensão já é uma pressão alta crônica, ou seja, está sempre aumentando. A pressão pode aumentar em diversas situações do dia a dia, fazer exercício físico, o estresse, o nervoso, isso tudo pode aumentar a pressão. Mas quando você tem um aumento de pressão que é constante, aí o paciente pode ser considerado hipertenso, né? Aí vem a letra F, que é sangue venoso, já falei lá na frente, que é o sangue que é rico em gás carbônico. Tem o sangue arterial, que é o rico em gás oxigênio. Aqui dessa parte agora do número 6, vem falando do sistema linfático, que é um sistema de resíduo, basicamente, né? Ele atua junto com o sistema circulatório, né? Com toda a parte de veias, artérias, né? O sangue. Sendo que o sistema linfático ele vai basicamente tirar o excesso de líquidos entre as células, né? E também jogar fora toda a parte de micro-organismos estranhos, ou seja, alguma infecção que você tenha tido em algum momento, aqueles micro-organismos mortos serão levados também pelo sistema linfático, assim como a maturação, ou seja, o amadurecimento de células de defesa, como os linfócitos T. Aqui na letra número 7 vem falando especificamente quais as funções de cada um, né? Então, a letra A, o timo, que está aqui, ó, perto do coração, é onde ocorre a maturação dos linfócitos T. Então, por isso, linfócitos T de timo, né? O baço é onde elimina os micro-organismos e células velhas. Então, vai cair no baço todos os micro-organismos eliminados que foram mesmo mortos durante o processo do sistema imunológico. Cai tudo no baço para ser eliminado.
As tonsilas, que é as amígdalas, né? Não é recomendável retirar as amígdalas, antigamente fazia-se muito essa cirurgia, mas as tonsilas, elas filtram a linfa com os agentes infecciosos mortos. Então, quando você tem a amidalite, né, porque com certeza você está sendo acometido por uma infecção. E ela incha justamente por isso, porque ali está sendo jogado, é como se fosse a lixeirinha de todo o seu sistema imunológico para jogar fora os micro-organismos que estão sendo eliminados. Se você não tem ela, onde que você vai eliminar, né? Então, as tonsilas têm essa função. Linfonodos, olha, linfonodos estão espalhados em todo o corpo. Aqui desse desenho está aparecendo umas bolotinhas pequenininhas. Linfonodos tem por todo o corpo, mas as áreas onde tem a maior quantidade é nas axilas, é na garganta, né, no pescoço, é nas virilhas. Então, o que acontece? O linfonodo ele vai inchar, ele vai encher desses agentes infecciosos quando o seu corpo está lutando contra uma infecção. A linfa vai ser filtrada ali. E nessa linfa tá esse cheio de micro-organismos. Então, o que acontece? Quando você tem, antigamente os mais velhos chamavam de íngua, né? Que é quando o linfonodo inchava. Nada mais é que um processo mesmo do sistema imunológico de defesa do seu organismo. Ele está inchando e isso é indício de algum processo infeccioso. E os vasos linfáticos, eles retiram o líquido intercelular, ou seja, aquele líquido que fica entre as células. Então, conduz também de volta ao sangue aquilo que necessita, nutrientes, o que mais tem ali. Número 8. Então, tem aqui aquele quadrinho, tá, gente? Esse quadrinho é o mesmo que tem no livro, é o mesmo que tem lá no slide, precisa vocês gravarem isso com carinho. Então, ó, as linhas de defesa. Então, o sistema imunológico ele vai contra-atacar uma infecção causada por algum micro-organismo, mas ele vai seguir as linhas de defesa. Então, a primeira linha de defesa, elas são 3 barreiras, basicamente. A barreira química, ou seja, o suco gástrico consegue matar micro-organismos, a saliva, a lágrima, secreção nasal, as secreções, a oleosidade da pele, tudo isso é o seu próprio corpo eliminando os micro-organismos. Se esse micro-organismo passar pela primeira barreira, a barreira química vai cair pela barreira mecânica. Então, vem pelos, mucosas, cílios, também protegem. E também tem os reflexos, ou seja, o vômito, espirro e tosse. Reflexo é como diz o nome mesmo, ou seja, você não tem como controlar. É o seu organismo jogando para fora alguma coisa que está errada. Se tudo isso não funcionou, vai para a segunda linha de defesa, ou seja, os macrófagos, que são células especializadas em fazer fagocitose, ou seja, englobar os micro-organismos, então no caso bactérias, fungos, enfim, esporos, e eles vão literalmente comer, né, destruir esse micro-organismo que está causando essa infecção. Só que nesse momento a gente aprendeu na outra aula que os macrófagos vão pegar pedacinhos desses micro-organismos, que são essas partes onde ele vai fazer tipo uma análise, ele vai ter dados, digamos assim, para passar lá para os linfócitos. E aí sim, os linfócitos entrarem na terceira linha de defesa, que são os anticorpos. Então, os macrófagos, eles são células que apresentam os antígenos, ou seja, pedacinhos desse micro-organismo causador da doença, para os linfócitos produzirem os anticorpos específicos, tá? Específicos mesmo. Toda vez que aquele micro-organismo aparecer no corpo, os linfócitos vão saber quem são e vão produzir os anticorpos específicos, tá? A número 9 é aquela tabelinha também da imunidade ativa e passiva, que a gente vai ter na imunidade ativa, ou seja, ativa é quando o seu corpo tem a doença, né? Ou tem a doença, digamos que atenuada. Ela pode ser de forma natural, ou seja, imunidade ativa natural. O que é essa? É a própria doença, quando você pega a doença e, graças a Deus, você não morre dela. Então, se você não morreu daquela doença, você vai adquirir anticorpos específicos contra ela.
Agora, você também pode desenvolver a imunidade ativa artificial, que é a vacina. A vacina contendo os antígenos atenuados, ou seja, eles não são capazes de te fazer o seu corpo ter a doença de uma forma agressiva, mas é capaz de apresentar para o seu sistema imunológico os antígenos e fazer com que os seus linfócitos produzam anticorpos. A imunidade passiva, tá, é aquela onde vai passar os anticorpos de uma maneira que o seu corpo não seja forçado a produzir, que é, no caso, a natural, que é o leite materno, né, do bebezinho. Durante a amamentação ele está adquirindo os anticorpos. É lógico que o bebê não vai ficar imune para sempre, é só no primeiro mês, primeiros dias ali, primeiras semanas, e aí ele precisa já entrar com a vacinação. Mas a mãe vai passar para o bebezinho todos os anticorpos que ela tem das doenças que ela é imune. E a imunidade passiva artificial é o soro. Esse soro aqui, ó, até coloquei em negrito, curta duração, tá, gente? Então, vamos supor, você foi picado por uma vespa, foi picado por uma cobra, enfim, qualquer animal peçonhento, vai ter o soro que consegue anular essa toxina. Só que o seu sistema imunológico não cria memória para isso. Ele só vai tomar o soro suficiente para o seu corpo não sofrer, né, não morrer, digamos assim, daquela toxina. Se você for picado de novo pela mesma cobra, você vai precisar tomar soro novamente, tá bom? Então o soro é curta duração, é só para salvar a pessoa lá da toxina do animal peçonhento. E a número 10 é o coração. Então a gente não pode fugir dele, não pode fugir dos nomes e das fases. A única coisa que eu vou liberar vocês é para o nome das válvulas. Não precisa gravar o nome de válvula mitral, aórtica, pulmonar, não. Mas é preciso saber o resto todo. Então vamos lá, ó. Em azul aqui, repara. Temos em cima que são os átrios, ó, tem esse átrio aqui que é o átrio direito e esse aqui que é o átrio esquerdo. Muita gente me pergunta quando a gente começa a falar sobre coração e aí fala, mas esse lado aqui não é o lado direito, esse é o esquerdo e esse é o direito. Então, gente, esse coração é como se você estivesse olhando ele dentro de você, tá bom? Então, é a posição dessas válvulas, dessas veias, desses átrios dentro de você. Então, você tem que inverter essa imagem, imaginar que você está apontando para o seu coração, tá bom? Então, aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículos são as cavidades inferiores. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, beleza? Tá. Daqui, ó, saindo do ventrículo direito, vem essas duas, ó, essas artérias grandonas aqui, ó, grossas, que são as artérias pulmonares, tá? Tá em azul para representar que aqui tá passando sangue venoso. Por quê? Esse sangue venoso tá chegando através das veias cavas. Olha a veia cava superior aqui. A veia cava superior está trazendo o sangue venoso dos membros superiores, cabeça, tórax e braços. A veia cava inferior está trazendo o sangue dos membros inferiores, o abdômen, as pernas. Vai jogar no átrio direito, vai ser bombeado para o ventrículo bombeia para as artérias pulmonares. Então, chegou lá nos pulmões. Para que vai para o pulmão? Para fazer as trocas gasosas. Aí lá, esse sangue vai ser trocado de gases, né? Ou seja, vai ocorrer a respiração e ele vai ser impregnado de oxigênio. Então, não mais vai ser sangue venoso, vai ser sangue arterial. E aí, o que acontece? Vai chegar no coração de novo esse sangue arterial. Por onde? Pelas veias pulmonares, vai ter as veias direitas e esquerdas, vão cair aonde? No átrio, depois vem para o ventrículo, e aqui nesse ventrículo esquerdo aqui, esse sangue arterial é bombeado pela artéria aorta, ó, tá vendo ela aqui? Grossa, de alto calibre, de alta pressão. Essa artéria aorta vai distribuir nesse arco da aorta aqui
o sangue arterial para os membros superiores e por trás do coração, você não está vendo, mas está vendo aqui embaixo, o finalzinho da aorta que vai distribuir o sangue arterial para os membros inferiores, tá bom? Então isso aqui, gente, tem que saber, tá? E inclusive saber esse fluxo, da onde que está vindo o sangue venoso, da onde que ele vai, depois para o pulmão. Isso tem que fazer uma forcinha para vocês compreenderem que é muito importante, tá bom, meus lindos? Então, ó, confiram aí o exercício, vejam se vocês acertaram tudo e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo também, tá bom? Bom, fiquem bem, sejam bem responsáveis nessa época aí de quarentena, lavem as mãos, mantenham-se em casa, tá bom? Para que a gente possa passar por isso da melhor forma possível e eu torço para que tudo acabe logo, para que a gente possa nos ver novamente, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus.